né? Principalmente na inclusão. Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que buscar algo aí, alguma estratégia que faça com que todos participem, né? Aline, você pode compartilhar o meu material, por favor? Galera, só um minutinho. Bem, eu vou começar aqui com vocês. Na realidade, o livro se chama Brincadeiras de Rua. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Estratégia para a Inclusão Escolar e a EE. Foi feito por mim e, na época, minha orientadora, Rosana Prado. São duas pessoas que já trabalham com a diversidade e inclusão há muito tempo, com a inclusão, né? E o nosso objetivo era resgatar, né, brincadeiras tradicionais da rua para dentro da escola. Portanto, as famílias para dentro da escola. E nada mais justo, né, do que colocar também brincadeiras que tenham significado naquela região. Então, nessa pesquisa, nós tivemos a colaboração dos pais, avós e toda a escola, sabe? Toda a comunidade escolar foi muito receptiva. E nós fomos vendo, na medida que nós fomos trabalhando, eu trabalhei com esse projeto durante um tempo, né? Porque era para o mestrado, mas depois eu continuei na escola e as pessoas pediam, né? As crianças não contempladas. Eu trabalho numa escola do 1º ao 5º ano, da educação infantil, 5º ano. Então, as crianças que não tinham como ser contemplada, né, por causa da carga horária ali, a escola inteira não conseguia trabalhar, e nem era a ideia da pesquisa. Então, eu trabalhei com alunos com deficiência ou não, né, seja lá de que física, eu não tinha, na época, nem deficiência auditiva, nem visual. A Aline está deixando vocês a imagem, não sou eu, não. Então, vamos lá, então vou falando. Pensamos também, então, assim, sobre esse tema, as brincadeiras, nós pensamos em colocar essas brincadeiras vivenciadas com os pais e os avós, e aí vimos que estava tendo muita procura, e aí selecionamos e reduzimos. Foi próximo ao Dia dos Avós, aí fizemos primeiro uma palestra, e depois vou mostrar as imagens para vocês. Agora, nessa palestra, foi muito interessante como, assim, eu tive 2 relatos que eu acredito muito enriquecedor. Uma avó que falou sobre que tem um neto com espectro autista, né? E aí, na realidade, ele era meu aluno na época e tinha altas habilidades também. Mas, claro, tinha um grande comprometimento comportamental, né, social. Motoramente também com muitas dificuldades, muitos medos. E ela tinha um outro neto, está lá também. O irmão dele também estudava na escola. E um dos relatos dela, quando a gente fez lá a palestra sobre a importância do brincar em família, antes do projeto acontecer dentro da escola, ela me traz o relato de que a única forma que ela conseguia, por exemplo, acalmar o neto era quando conseguia brincar de bingo, né? E a premiação eram bombons. Então, ela diz como ajudou também os irmãos ficarem mais unidos, porque era uma forma deles ali conversarem, né? E o neto participar. Só falta agora ampliar. Para que tudo isso que eu esteja falando, o apoio visual é muito bom, né? Para que tudo isso faça mais sentido. Sim, Valéria. Bem, a minha preocupação, quando eu comecei a trabalhar com a educação especial, eu já era fonoaudióloga, então já tinha experiência com famílias e crianças. Na época eu só trabalhava com criança, hoje eu trabalho com adultos só, no consultório, né? Na escola não. Mas já tinha experiência com criança e via a necessidade, trabalhava muito psicomotricidade, via a necessidade dos movimentos corporais, como aquilo ajudava a criança. E como é importante quando tinha festas, a gente observava. E aí, trabalhei na Pestalozzi uma época, aqui em Niterói, e aí nós víamos as crianças compartilhando, sabe, momentos muito agradáveis, era muito bacana como eles se desenvolviam a partir dali. Então, assim, brincadeira já faz parte dessa história aí, né? Desde muito tempo. Eu já estudava sobre isso, gosto muito do Vygotsky,
E até para quem gosta desse assunto, sobre brincadeiras, o que eu acredito que vale a pena muito ler, ver O Território do Brincar, que é um documentário fantástico, que vocês acham pela internet. Tem muito material bom do Território do Brincar. Ler também Vygotsky, né, que é muito bom sobre esse assunto, da brincadeira, do social. Kishimoto também é uma outra autora viva, olha que legal, e que fala muito bem sobre brincadeiras, inclusive brincadeiras folclóricas, né? Então ela fala muito da brincadeira como uma cultura. E né, mais uma vez a gente privilegia a família, que é quem traz toda essa carga, né, cultural para a criança. Uma outra grande autora também, uma pesquisadora da área de neurociências, é a Helvas, R-E-L-V-A-S. Ela é daqui do Rio, também contemporânea, né, porque está viva também, é outro luxo aí para gente. E tem muito material bom sobre neurociência, ela tem. A pesquisa também foi baseada no Walter Benjamin, que fala muito dessa questão da importância dos ancestrais, da importância dos avós, né, deles ficarem narrando as próprias histórias, narrando as próprias brincadeiras. E foi muito interessante que no final do ano nós tivemos assim grandes retornos, grandes feedbacks, né, que principalmente na questão comportamental dos alunos, que em alguns momentos eu conseguia colocar para participar, porque tinha que ter um número X, né, reduzido ali. Então, as famílias trazendo como eles estavam muito mais atentos às regras, né? Brincadeira e jogo, né? Com jogo, no caso, ela tem que ter regra, né? Pré-estabelecida para que aconteça, né? E como a gente conseguiu trazer essa família sempre participando muito mais, porque também nós, professores, não podemos esquecer que os primeiros mediadores são os pais, né? Os primeiros mediadores é a família, muitas vezes os avós, né? São grandes cuidadores aí. E a gente tem que privilegiar essa história aí da brincadeira. E como é que pode fazer com que eles brinquem com seus netos ou filhos? Eu sei que o tempo é curto, muitas vezes eles não têm habilidade motora para aquela questão, nem saúde, enfim. Mas nos encontros que eu tinha com os pais, eu sugeri, com os avós, eu sugeria que separassem pouquinho tempo ali por dia para que acontecesse uma brincadeira. E que se fosse brincadeira, essas brincadeiras de rua que eles tinham sugerido, que final de semana eles conseguissem vivenciar aquilo com seus netos, filhos, enfim. Foi um ganho muito bom de vínculo afetivo na escola, né? Crianças que estavam se desvirtuando de uma forma muito complicada, né? Que a família trazia. E que conseguiram resgatar a meninice, né? Porque a tecnologia nos afasta de muita coisa, né? Principalmente para essas crianças que já estão nascendo com a tecnologia na mão e com o risco de brincar na rua, enfim. Então, daí tudo isso, gente, foi o que fez toda essa experiência e toda essa vinculação com a brincadeira também, particularmente falando. Brincadeira com regra, né, no caso, não é um brincar livre, foi que trouxe essa pesquisa que eu levei para a UF, né, essa ideia da pesquisa. Para a capa, cada passo a passo, né, do livro, a gente pensou na importância, né? Cada passo a passo foi contratada uma ilustradora, e uma ilustradora chamada Renata Ripoll. Ela já é muito vinculada à inclusão. Então, ela conseguiu, a gente foi construindo aos poucos, né? E ela conseguiu passar, vocês podem observar aqui, passar para o desenho, passar para a capa, detalhes e importância da brincadeira, né? E sempre um professor junto, né? Brincando, participando, era essa a ideia. No segundo slide, nós temos, eu trouxe aqui para vocês o sumário, para vocês terem uma ideia de o papo com professores, né? Para mim era muito importante, né? Assim, eu queria muito que a gente pudesse quebrar um gelo, né, na história do livro, e como eu estou tentando, eu queria muito que vocês ficassem muito à vontade para trazerem até essas questões, porque trabalhar com a inclusão não é fácil. O professor, então, em sala de aula é muito difícil, né? São vários alunos para você dar conta. Eu não sei como é que é em Saquarema, não sei se tem professor de apoio, né? Não sei como é que funciona de verdade. Depois a gente pode até ouvir um pouquinho. Mas
como é que funcionam os professores de apoio, sala de recursos, mas assim, fica muito difícil de você ter um aluno, muitas vezes gritando, muitas vezes com dificuldade de mobilidade, muitas vezes não entendendo, né? Muitas vezes tira a atenção do outro e assim vai, né? E como é que a gente pode trocar essas angústias, né? Então, esse é um papo com professores tem a ver com esse tema. Brincadeira, jogo, interferência na aprendizagem. E aí eu vou trazendo para vocês, esse livro eu fechei em 16 brincadeiras adaptadas, todas elas são adaptadas para vários casos de deficiência física, auditiva, visual, intelectual e TGDs, né, no caso, principalmente o autismo. Pode passar por gente. Trago aqui para vocês, como eu falei antes do Vygotsky, né, que é um pesquisador que eu tenho um maior carinho a respeito de tudo, né, que ele trouxe para a nossa... Pra hoje, né? Hoje o que ele fala ainda é muito atual. E ele traz que os obstáculos sociais são muito maiores do que os biológicos. Que o social interfere muito mais na aprendizagem do que da própria dificuldade, né? Do que a própria deficiência. Né? Então, muito mais benéfico é o social. Na verdade, o ser humano, por si só, ele é inerente ao ser humano, né? Ser social. E ele aprende por demais, principalmente as competências socioemocionais, elas só são desenvolvidas com a troca, só são desenvolvidas no social. Para que esse social aconteça, né, para que a gente possa trabalhar com a inclusão, a gente precisa assegurar o direito e a equidade de todos os alunos, sem discriminação ou segregação. No caso, todos os alunos, não só os com deficiência física, mas muitas vezes a inclusão está ligada a gênero, raça. Tá? Então, é importante que o professor fique muito atento, é o que eu acredito, né? A todas essas questões. Né? Então, assim, nós temos várias leis que asseguram, mas quem faz valer é a gestão da escola, a equipe pedagógica toda, incluindo diretor, pedagogo, professor, e aí eu digo mais, porteiro, se tiver segurança, todos os professores da escola, todos os alunos, merendeira, todos têm que estar, todos devem estar envolvidos com a filosofia inclusiva dentro de uma escola, para que ela aconteça. Eu tive a sorte de estar numa escola que é real essa questão da inclusão, então todos participam, né? Dessa forma, a gente pode promover a remoção, né, das barreiras para a aprendizagem. Aline, por favor. Como a gente falou aqui, como eu falei com vocês agora, a questão da inclusão. Mais um, por favor. Isso, pode parar aí, por favor. Tem como vir aqui? Melhor não virar. O que está acontecendo? Por gentileza. Todos os seres humanos em contato, todos os seres humanos em contato com a diversidade, eles tendem a ter experiências, né, com a diversidade, eles tendem a ficar muito mais sensíveis. E nós podemos vivenciar isso na prática. Até os rostinhos, todos autorizaram a imagem, tá? Mas eu enviei para o fórum com as imagens estampadas, com os rostinhos estampados. Alguma coisa aconteceu aí na configuração que saiu. Então, dessa forma, faz com que o sujeito, naturalmente, ele se transforme em cooperativo, né, em colaborador, o que faz com que crie uma empatia e, assim, facilita muito mais essa consciência, né, desenvolvimento da criança como um todo, de uma forma global. Por favor. Só um momentinho, só um instantinho. Aqui, no anterior, também eles estão pulando uma amarelinha, né? Pode só voltar um pouquinho? Aqui é uma amarelinha, né? Então, eu não sei se vocês conseguem ver, e a figura, por estar deitada, não sei por que ficou deitada, porque eu enviei certinho, tá? Ela em pé, você consegue ver 2 alunos apontando para a amarelinha. No caso, essa menina tem uma deficiência intelectual e ela não estava conseguindo assimilar 2 passos em 2 quadrantes, um passo, um pé para cima, enfim. Foi muito interessante que no mesmo dia, vocês veem a mesma roupa, ela conseguiu se desvencilhar
e aprender aquele movimento, né? Foi muito bacana. Nós, professores, ficamos muito felizes, né? Mas quem mediou aqui foi um aluno que estava ao lado dela, que não era da mesma turma. Ela estava no 2º ano, ele era o 4º ano. Tem mais outro aluno ali, mas que agora não está dando para ver. Pode passar, por gentileza. Nós temos aqui um aluno, ele é síndrome de Asperger, e esse aluno ele não conseguia tirar o pé do chão, né? Pular era algo muito complicado. Eu atendi do 1º ano até o 5º. E foi muito interessante como ele se propôs. De início ele só ficava, olha, é perigoso. Ele falava para todo mundo, é perigoso, é perigoso, é perigoso. No fim, ele começou a experimentar. Você vê que de início está aqui a professora Dani, uma professora maravilhosa, nos ajudando aqui no apoio. E aí orientando, olha como é que ele pula, né? Muito interessante. E aqui ainda com os 2 pés num quadrante, aqui já em um, né? Então, muito interessante que, como ele, com a cooperação dos colegas, com a mediação dos colegas e da professora, ele consegue ter um pouco mais de autonomia. Isso são movimentos simples, mas que são muito importantes para o desenvolvimento infantil. Pode passar. Brincadeira e jogo, em muitos países, né? Tem vários significados, mas aqui eu pego esse significado onde o jogo está dentro da brincadeira. E o jogo e a brincadeira, para acontecerem, elas precisam ser pré-estabelecidas com regras, né? E claro que causa interferência na aprendizagem. E aqui eu trago para vocês, que vocês vão achar esse material aqui, as brincadeiras como estímulo geram sinapses. Isso está com a Helvas, que é essa autora que eu falei para vocês. Se eu não me engano, ela é da UFRJ, e ela faz toda uma pesquisa, com exames mesmo, né? O quanto que as brincadeiras geram sinapses nas redes neuronais, favorecendo, portanto, o desenvolvimento cognitivo e motor para potencializar esse aprendizado. E ao brincar, a criança assume papéis e regras da própria brincadeira com muito mais leveza, com prazer, não é verdade? Todo mundo que brinca, brinca com prazer. E aí executa imaginariamente, muitas vezes, o conteúdo, a tarefa, a regra. Claro que o professor tem ali de conteúdo, que o professor tem planejado, né? Por exemplo, eu posso trabalhar, citando a amarelinha, numa amarelinha eu posso trabalhar um conteúdo de ciência, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, se eu quiser trabalhar o corpo humano e construir o desenho da amarelinha como um corpo humano. Não é verdade? E ali jogar uma pedra e a criança, quando para ali, ela tem que falar, enfim. São várias formas da gente construir o aprendizado, né? E o Vygotsky fala muito disso, que através da brincadeira a criança tende a aprender com muito mais leveza, e aprendizados aprendizados significativos, né? Aqui também ele traz que as funções mentais superiores, que na realidade é percepção, né? Cognição, que está dentro da memória, atenção, motricidade fina, ampla, e assim vai, se originam na interação, como eu falei com vocês antes, social e cultural. Gente, outra coisa, todas essas figurinhas, essas gravuras, estão dentro do livro. Lembra que eu falei com vocês da Renata Ripoll, da ilustradora que nós contratamos para que construísse passo a passo com a gente, só que ela colocando em imagens, para que ficasse mais leve, né? Aqui eu nem sei o que brincadeira é essa. A dedanha, né? O P, tá vendo? Adoro. Vamos lá, gente. Normalmente, quem começa a desenvolver essas estratégias dentro de uma escola para gerar essa inclusão é o professor de sala de recursos, é o professor de atendimento educacional especializado. Esse professor, além de amparar o aluno, além de identificar, que também com as brincadeiras você pode avaliar, identificar, né, onde é que essa criança está, como é que ela está. Além disso, ela cria estratégias como tecnologia assistivas de dificuldade ou não, e além disso, ela precisa conversar, intermediar, dialogar com a escola, com
eu digo professores, gestores, pedagogos, etc., alunos da sala, esse é o correto, né, gente? O professor de sala recurso, ele precisa também interagir com a sala de aula desse aluno, para que ele realmente, para que ela possa viver e saber, né, o quanto ele está sendo incluído ou inserido, que são duas coisas diferentes, né? E aí uma outra questão é, esse professor também, ele se relaciona com a rede de apoio desse aluno, que é a família, e todo esse tratamento de saúde, ou se essa criança vai muito à igreja, ou se essa criança vai muito não sei aonde, enfim, a gente precisa da sala, o povo da EE aí precisa estar ligado para tentar entender um pouco mais quem é esse aluno, né, para que a aprendizagem realmente seja significativa. Mas, como disse anteriormente, todos os profissionais da comunidade escolar, eles devem ter o mesmo objetivo da inclusão e a aprendizagem de todos os alunos, valorizando o diferente, valorizando a diversidade. Pode passar, por gentileza. Mediação pedagógica. Eu sou muito a favor da mediação também dos alunos. O Vygotsky fala muito disso. A criança ela aprende muito mais com o seu par do que com outro adulto. Vocês podem observar que a criança com dificuldade, ela tende, se ela tiver ajuda de um colega, se ela tiver ajuda de um outro companheirinho ali, facilita muito esse processo. Mas mediação pedagógica pode ser tanto da professora de apoio, que é a professora mediadora, como pode ser da professora do AE, como pode ser do professor também de sala de aula, né? Porque a professora de sala de aula também ela faz mediação o tempo inteiro. Mas, precisamente, a gente vai falar aqui agora do mediador, que está ali todos os dias, de apoio. E no município de Niterói, a gente chama de professor de apoio, mas em outros lugares, enfim, tem cada um nome, né? Professor de mediação, enfim. A aprendizagem significativa ela só vai acontecer através dessa relação, como eu falei com vocês, da relação do mediado e do mediador. Entregados a um bem. Olha que interessante, o Forrest tem também outro autor maravilhoso que vale a pena vocês lerem sobre inclusão. Ele fala muito bem sobre essa questão de mediação, né? Então, ele fala muito sobre a inclusão numa escola. E ele fala da importância da aprendizagem significativa, que ela só vai acontecer com a mediação de uma pessoa, né, diretamente ali, integrada a um ambiente que seja favorável